Prontinho. Voltamos. Ai, peraí. Olha eu aqui. Sem foninho. Voltamos. Vou chamando as pessoas aí, gente, pra voltar aqui com a gente, né? Tá sensacional. Aí, ó, eu falo demais, tá vendo? Já vai pra 2 horas de live daqui a Tem que ser, com, pouco. com você tem que ser no YouTube. Ai, meu Deus. Salve, meu pai. Benção. Ah, que prazer. Meu pai também tava assistindo aí, ó. Espero que ele volte, senão eu vou ficar brava com ele. Ó, então a gente estava falando dos princípios mulheristas. Eu ia começar a falar, né? Porque Isso. eu fugi um pouco do assunto, mas fugi assim, no sentido de tentar contextualizar e entender a importância de ter uma teoria como o mulherismo nos representando, né? E aí, a Anin, que eu expliquei no início, né, no primeiro bloco, ela veio trazer esses princípios e ela esmiuçou algumas possibilidades que as mulheristas africanas têm que ter na hora de visualizar essa teoria. E aí, por exemplo, o uso de terminologia própria e autodefinição, que foi a questão que eu falei, que a afrocentricidade reivindica. Que é a questão de nomear exatamente, de ter uma nomenclatura que de fato nos represente. Então, uso de terminologia própria e autodefinição, ou seja, a gente não precisa da Europa para definir quem nós somos, para definir a nossa corporeidade, para definir como se dá as nossas estruturas familiares e sociais. Porque nós, africanos, nós temos isso no nosso dia a dia, nós herdamos isso dessa ancestralidade afrocentrada. Centralidade na família, e aí foi o que eu falei das instituições africanas, e aí quais são as nossas principais instituições hoje na diáspora? Capoeira, candomblé, umbanda. Essas instituições negras precisam ser valorizadas porque elas, de fato, reconstruíram a todos nós enquanto povo, né? Então, essas estruturas, elas de fato nos mantêm vivos hoje, na contemporaneidade, elas nos mantêm vivos. E aí é necessário pensar nessa centralidade e na construção de famílias fortes. Aí vou entrar no tema polêmico, aproveitar que eu tô falando isso. Ou será que eu deixo ele mais pra frente? Não, vou deixar ele mais pra frente. E aí você me faz as perguntas também. Fica à vontade. Centralidade nas famílias africanas fortes. Genuína irmandade no feminino. Não é sororidade. Sororidade, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Que é a palavra que as pessoas gostam de usar também. Porque, de fato, essa sororidade cunhada, que aí é isso que eu tô falando, ó. Pensa, é um termo pensado por mulheres brancas para definir as relações de empatia entre as mulheres. Elas cunharam um termo. Por que a gente não está cunhando isso entre nós? Né? E aí pensar que os pensadores afrocentrados pensaram isso. Por exemplo, a questão da quilombagem e do quilombismo, que foram termos cunhados e pensados. Quilombismo pelo Abdias Nascimento e a quilombagem pelo Clóvis Moura. E eles discutiam entre si. Eram pensadores que estavam cunhando termos e que estavam discutindo entre si. Por que a gente não está fazendo isso? Por exemplo, eu vejo... e aí até um amigo meu, eu tava conversando com ele esses dias, ele é um estudioso, está fazendo doutorado, e ele falou assim pra mim, eu vejo muita gente criticando a Djamila, mas até hoje eu ainda não li um artigo que refutasse as coisas que a Djamila escreveu. E a gente tá indo pelo oba-oba da militância, do lacração, eu sou tombamento, eu vou postar um texto, eu vou cancelar na internet, mas a gente não tá cunhando o termo que vai nos representar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é exatamente no momento em que a gente reivindica essa intelectualidade que a gente tá reivindicando os postos e a gente tá reivindicando as estruturas de poder. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer clara. Eu tô entendendo sim. E aí, como eu disse lá no início, se tiverem dúvida, me chama, vamos conversar. Eu tô sempre à disposição. Posso demorar a responder, mas eu respondo. Um dia eu respondo. Responde rápido. Me cutuca lá, me chama que eu respondo.
Então vamos lá, continuar os princípios. Genuína irmandade no feminino. Então é isso, é que a gente se reconheça nas outras, né? Por exemplo, hoje eu tava conversando com uma irmã minha, que tá até aqui assistindo a live, ela tava aqui, a Renata Reis, e a gente tava conversando sobre assuntos aleatórios, hoje à tarde. E aí a gente começou a falar sobre coisas que nos afligem enquanto mulher negra, né? Então essa troca que nós temos, que só a gente entende, a gente não precisa dizer muita coisa, né? Então é uma troca que a gente tem, que o homem negro tem com outro homem negro também. Essa troca que só a gente tem. Mas aí falando aqui das mulheres, no sentido de que eu falei pra ela, nossa, era uma coisa tão simples que a gente começou a conversar. Olha o que a gente já tá falando. A gente já tava falando de ser mulher negra, de como a gente, enquanto mulher negra, aprendeu a pensar enquanto era criança. E eu falei, nossa, era uma coisa tão simples. A gente tava falando de um crush. Tipo, era só isso. A gente podia simplificar, mas pra gente nada é tão simples, porque a gente não cresceu na simplicidade, né? Enfim, tudo pra gente tá complexo porque a gente tá posto num sistema que não é o nosso. E por isso a importância dessa construção de narrativas que sejam nossas. Então, essa genuína irmandade no feminino é necessário enquanto mulheristas africanas. A Renata se manifestou. Fortaleza, unidade e autenticidade. É tudo isso que eu tô falando. Buscar essa autenticidade crítica. A Brenda falou unidade. algo aqui, ó. Quando troca olhares na rua, alguém com preto que você nunca viu na vida, você tá, ele já sabe já tudo. olha, já cumprimenta, assim, né? Já sabe tudo, realmente. Ou quando você tá esperando alguma coisa, você já puxa um papo já com a pessoa preta que tá lá. Exatamente. E aí você já começa a conversar, parece que vocês já são da mesma família. Uhum. É isso, é essa africanidade que tá latente em nós. Então, essa unidade, essa autenticidade, flexibilidade de papéis, colaboração na luta de emancipação e compatibilidade com o homem. O feminismo não tá pregando isso. Tá pregando ódio, tá pregando uma certa supremacia, né? E aí, obviamente, é uma luta por igualdade. Como eu disse, eu respeito, mas que representa mulheres brancas, não representa nós enquanto mulheres negras. Tá? Porque nós, mulheres negras, nós vivemos em comunidade. Então, quando o homem negro é afligido, quando você, Gustavo, é afligido, quando você, Gustavo, é parado pela polícia e é tratado de uma forma que não alcança a sua humanidade, eu, mulher negra, tô sendo afligida também. A sua esposa tá sendo afligida, a sua mãe tá sendo afligida. Então, quando os nossos homens negros são degradados, nós também somos degradadas juntas. E aí eu fiz uma live com um irmão meu, que eu amo, não sei se ele tá aí, o Derson. E a gente fez 2 lives juntos. Tá lá uma tá no perfil dele, a outra tá no meu, porque a outra foi eu que convidei. Uma a gente falou sobre política, e a gente perguntou, pode o preto fazer política? E a outra a gente falou sobre afetos. Nessa segunda live sobre o afeto, eu tava questionando essa questão da solidão da mulher negra. Que pra mim, existe um estudo acadêmico, e é isso. Uma pessoa foi lá, estudou e cunhou esse termo. As pessoas não leram esse estudo, e aí as pessoas saem falando qualquer coisa que vem na mente sobre isso. E aí é preciso refletir sobre essa questão da solidão da mulher negra, porque ela existe, é fato. Mas a solidão, ela não se dá só no campo sentimental. Não se dá só no campo sentimental. E aí o Derson, na hora que eu tava conversando com ele, e a entrevista era com ele, assim como você está fazendo comigo hoje, ele falou, é preciso que a gente pense que não é a solidão da mulher negra. É a solidão de um povo negro. Nós, enquanto povo, nós somos solitários. Exatamente. E aí, quando eu falo aqui que é um dos princípios mulheristas essa compatibilidade com o homem, essa integração, é pensar que os nossos irmãos estão morrendo. Tá na parede de fuzilamento, né? Tá na parede de fuzilamento. E quando um homem negro morre, e aí a solidão da mulher negra também se dá nisso. Porque muitas das vezes morre o homem que era quem punha o sustento dentro de casa. Quem vai fazer isso? É a mulher negra. Muitas das vezes morre o filho que ajudava a mulher negra, às vezes o mais velho, a olhar os irmãos, às vezes e aí a gente tá perdendo. A gente tá perdendo a nossa juventude, porque aí vem a Anistia Internacional para analisar tudo e para falar pra gente que 76% dos jovens negros de 15 a 29 anos estão morrendo violentamente assassinados. Então eu tô falando de uma geração de homens negros que não vai existir. E aí o Derson, nessa entrevista que eu fiz com ele, ele fala, a conta não fecha.
E se a conta não fecha, como que eu, mulher negra, quero estar com um homem negro? Os poucos que conseguem vencer a barreira que o Ocidente impõe pra gente, porque o que o Ocidente impõe pra gente? O homem, ele tá à frente dos principais trabalhos de insalubridade. O homem negro tá na polícia. É ele que tá matando. Ele é um braço do Estado. Ele tá na polícia. O homem negro tá lá na Cracolândia. O homem negro tá em trabalhos de vulnerabilidade, de periculosidade. E aí? A conta não tá fechando. Daqui um tempo, se eu tiver uma filha mulher, talvez ela não tenha com quem se relacionar, o homem negro. Obviamente, tem. Mas é isso. Ah, aqui a Duda Duda me salvando, trazendo mais dados, é isso. E ainda tem os outros 70% que estão encarcerados. Uhum. Então, onde está o homem negro para cobrir a minha solidão de mulher negra? Onde está o homem negro? Uhum. A gente precisa começar a pensar sobre isso. Exatamente. Né? E aí é óbvio que eu não tô falando, a gente precisa, e aí foi falado nessas últimas lives todas que eu assisti de mulheres. Maior índice de suicídio aqui, ó. Maior índice de suicídio, a gente tá nos piores dados, né? Então a gente precisa começar a pôr na ponta do papel, pôr na ponta do lápis, tudo isso. E aí é colocar a gente enquanto agente de transformação, agente de reconstrução, que é o que o Garvey diz. A gente precisa tirar a gente dessas estatísticas. E aí eu, como mulher revolucionária, como uma mulher que propõe colocar o meu corpo para jogo, eu tô dizendo que eu vou trabalhar enquanto for possível. Obviamente vou trabalhar nas minhas coisas também, porque eu também preciso sobreviver, também preciso ganhar dinheiro. Mas eu tenho uma militância que não me rende nada, muito pelo contrário, já me tirou, foi muita coisa. Tira. Mas que eu tenho uma militância latente e que vai existir, porque eu acredito que a gente precisa se reconstruir enquanto povo. E a gente não tá fazendo isso. Todas as mazelas nos atravessando, que a Eduarda colocou, isso. A respeito que você falou, né, dessa questão do homem, né, como o mulherismo encara isso, nessa questão, nessa relação com o homem. Quando eu li a primeira vez sobre mulherismo, a gente sempre vai na família, né, para questionar, para fazer perguntas. Eu fui na minha família. E aí as minhas primas, né, leram, falaram a respeito, elas são feministas, né, e aí não concordaram com alguns temas, pensando sempre naquela questão, né, do homem que é o homem que é o agressor, que é o violento, nessa parte, né, como que o mulherismo trata esse homem, né? E aí ontem eu questionei duas primas minhas a respeito disso, duas primas minhas, mães de filhos homens. Eu falei, se o filho de vocês com 30 anos for por um desvio, tiver uma conduta dessa, né, perder o emprego, perder a família, for preso, perder tudo. Quando ele sair da prisão, você, como feminista, vai lá dar o apoio para ele tentar se reinserir na sociedade, ser um homem melhor. As duas falam, é lógico. Essa então tá sendo uma prática mulherista, né, que a gente está colocando dentro da família. A gente pratica isso dentro da família. Sim. Né? E às vezes precisa também ter esse olhar para o filho da outra, né? Porque a gente tem que tentar nos ver como comunidade, como um quilombo mesmo, ver que o erro do outro também, a gente também tem que tentar, às vezes, ajudar, tentar, não defendendo que todo mundo quer, com certeza, tem que sofrer a sanção devida, que tem que ser sofrida, porém, mas a gente tentar dar aquele auxílio como família, não família de sangue apenas ali, dos que você convive, mas família no sentido quilombo, né? Sim, e aí família no sentido de que eu não tô falando pra Travou um pouquinho aqui. O que você falou? Você ia falar da Brenda. O que ela falou? Não, a Brenda, foi uma dessas primas foi a Brenda. Tá. E aí, pensar também nesse sentido de que a gente... Ó, veja bem que eu tô falando desde o início. De reconstruir, né? E aí, quando eu falo em reconstrução... O som ficou ruim? Não, normal. Não, eu vou ter que colocar normal. Aqui o celular, que deu bateria acabando. Tá tranquilo.
Mas aí chamar, e eu acho muito importante que a gente pense sobre isso, chamar todos para a responsabilidade, tá? A gente tem uma responsabilidade enquanto povo. Então é isso, assim, vou acolher as pessoas que saíram dessa... como é que eu posso dizer? Que saíram do caminho de retidão, saíram do caminho de Xangô, da justiça, eu vou acolher. Mas como eu vou acolher essas pessoas? Né? Eu vou acolher essas pessoas chamando elas para responsabilidade. Porque é isso, a gente tem que pensar em nós enquanto povo. O homem negro que é afligido por essas mazelas que nos atravessam, ele precisa saber que ele tem responsabilidade na nossa reconstrução. Com certeza. Então ele precisa saber que andar no caminho de retidão é parte da estrutura familiar dele. Então, assim, se ele não andar no caminho de retidão, quem vai ser afligido pelas mazelas vai ser a mãe, vai ser a esposa, vai ser a filha. Né? Então ele precisa saber dessas responsabilidades. E aí a gente pode se referenciar. Eu trouxe Xangô, né, para dizer isso. Porque a gente tem que se referenciar nas nossas instituições africanas. Né? E aí é isso. É pensar o que os orixás nos falam sobre isso. Oxum nos traz amor. Yansan nos traz a ventania, nos traz a retidão também, né? Xangô nos traz essa justiça. Ogum nos traz a guerra no sentido de fazer, no sentido de construir. A gente precisa começar a colocar as nossas filosofias, porque isso é filosofia. Igual você lê a Bíblia. A Bíblia é um determinado tipo de filosofia. E aí reivindicar também que o Antigo Testamento ele é africano. Reivindicar que as leituras que foram feitas desse Antigo Testamento é uma laico-cristã ocidental. Acho que travou, voltou, perdeu. Leitura desse Antigo Testamento ocidental. Então, a gente pensar em tudo isso que está posto, tudo isso que foi degradado, tudo isso que é utilizado para nos conduzir enquanto povo, mas nos conduzir no sentido de que seja interessante para o Ocidente, né? Para que o Ocidente lucre com isso. Aí vou falar dos outros princípios, até para a gente se adiantar, porque eu quero falar mais algumas coisas e eu sei que você ainda também tem perguntas, mas eu já estou caminhando para o encerramento já. Só trazendo aqui os últimos princípios, então é isso. Respeito, reconhecimento pelo outro e espiritualidade. Aí eu já entrei nesse tema mesmo antes de ver aqui, mas é isso. Essa espiritualidade a gente precisa trazer. Nós, mulheres africanas, nós somos as Yamins, né? Nós somos mulheres de força, nós carregamos o útero sagrado gerador da humanidade. O primeiro ventre da humanidade é de uma mulher negra, tá? Então é pensar que nós somos o ventre sagrado. Então, trazer essa espiritualidade para o dia a dia também é forma importante de manter as nossas instituições. Respeito aos mais velhos, né? Saudar os nossos mais velhos, ouvir os nossos mais velhos, ouvir o que eles têm a nos dizer. E aí, esse Ocidente, ele prega essa juventude exacerbada. É gente com 30 anos fazendo coisas de adolescente. É gente com 25 não se assumindo como responsável por uma estrutura. E aí a gente, enquanto negro, que não pode herdar esses vícios do Ocidente, a gente acaba herdando. E aí é difícil sair disso. E aí a gente se rende. Uma das coisas que eu sempre falo para alguns irmãos meus que a gente conhece pessoas que usam droga, que tudo. E aí eu sempre falo para eles assim, olha, você enquanto negro, você vai por esse caminho, você não vai depois, seu pai e a sua mãe, eles vão ter condição de limpar a sua ficha depois, posteriormente, se você precisar. Eles não vão ter condição de te internar numa clínica cara de reabilitação, que você fique lá tranquilo e se entendendo como ser e tendo acesso a terapias inúmeras e enfim. Essa não é a nossa realidade negra, a nossa realidade é a Cracolândia. Exatamente. O nosso final. Não é tratamento, é morte, né? É morte.
é a judicialização dos problemas psiquiátricos ou psíquicos que nos afligem, né? E aí pensar nisso, pensar que esse olhar mulherista olha para nós enquanto um todo, né? Então é isso. Respeito às mulheres, adaptabilidade e ambição. Nós mulheres temos que proporcionar a ambição da nossa família. A adaptabilidade, às vezes. E olha como as mulheres negras são sagazes em fazer isso. Como eu disse, como eu te trouxe no início, que eu falei assim: pensa nas mulheres negras que compõem sua família. Também te faço essa pergunta. Pensa nos momentos de maior dificuldade. Não são as mulheres negras que adaptam tudo? Às vezes, para o homem negro, às vezes tem a presença do homem negro em casa. Exatamente. E às vezes ele é um homem negro excepcional, assim como é o que eu vivencio. Mas é a mulher negra que sabe fazer a adaptação de tudo que precisa. Às vezes precisa fazer um corte no orçamento. É um filho que não vai poder fazer um exercício. É a mulher negra que vai pegar a bicicleta e vai sair com esse filho para fazer exercício físico. Sei lá, exemplo, né? Uhum. Coisas que eu já vi acontecendo. Então é isso, é essa adaptabilidade feita por mulheres negras e essa ambição de querer mais, né? De querer que essa família seja grandiosa, como eram as nossas famílias africanas. Maternidade e sustento dos filhos. E aí a gente começa a entrar nos assuntos polêmicos. A Brenda falou que quer assuntos polêmicos. Vou entrar nos assuntos polêmicos agora. Esses são os princípios mulheristas que eu disse. Aí vou vir aqui trazer algumas coisas para polemizar mesmo. E aí o pessoal joga as perguntas também, se quiser. E aí a gente debate no final. Feminismo versus mulherismo. Isso não existe. Essa dicotomia, ela é branca. Branco é que faz isso. Homem versus mulher. Marxistas contra garveístas. É o branco que está fazendo isso. A gente não tem que cair nessa, não. Tá? Não tem que cair nessa. Entrando na briga, né? Nessa. Não tem que cair nessa. Isso aí não faz parte de nós, tá? Gente preta se une, discute entre si e resolve suas mazelas entre si. Eu vou aproveitar até que a Eduarda tá aqui, ó, ela botou uma risada aqui, e falar sobre eu e a Duda. Porque a Duda e eu, nós fundamos, né, entre aspas, o coletivo Afrontar-se, que surge com a gente, com a nossa presença de duas mulheres negras, que já é emblemático. Por que eu quero falar da Eduarda? Porque a Eduarda, ela é muito representativa pra mim. Você chama ela pra uma live também, que eu acho que a Eduarda tá precisando falar mais. A Duda sabe também, tanto que eu sou fã dela. Né? A Duda é historiadora, gente. E ela é responsável, grande responsável, pela minha mudança de pensamento, de estudar. E até porque muita gente pensava assim, nossa, a Agnes e a Duda são muito amigas. Mas não, eu e a Duda, nos primeiros anos, a gente brigava muito. Era muito. Mas eu costumo falar isso, esses dias eu até estava falando isso pra ela, porque foi a Duda que me ensinou a largar de ser trouxa. Primeiro, ela me ensinou a largar... Ela tá, só observa. Ela me ensinou a responder às pessoas, tá? Ela me ensinou a estudar, a dizer que a gente não pode falar nada sem ter um aprofundamento. Isso foi a Eduarda que me ensinou, tá? A gente se estapeava, a Brenda colocou aqui. Faltava sair no tapa. Teve uma época que eu já nem comprava mais as brigas da Eduarda, porque a Eduarda comprava umas brigas comigo pra ver o que eu ia responder. E aí eu falava, não, eu não vou te responder porque não tô querendo comprar essa briga. Mas é isso. Eu tô falando isso no sentido de que a gente, em conjunto, e com as nossas diferenças, porque a gente não tem que ser igual, e eu não tô aqui para falar com essencialismo de que a África é perfeita, e de que nós somos todos iguais, e de que é lindo, e que foi o Ocidente que estragou tudo. Não, nós temos as nossas mazelas, e nós temos problemas entre nós. Só que a gente tem que aprender a responder, ter responsabilidade, aceitar o erro, aceitar quando estamos errados, e resolver entre nós, tá? E pra mim, a minha amizade com a Duda é um exemplo dessa africanidade, tá? Nesse sentido. De que a gente pouco concorda. De que a Duda e eu, nós temos linhas de pensamento e de estudo diferentes, tá? Hoje eu penso muito mais afrocentricidade, o panafricanismo. E tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente tá dialogando sobre estudos e pensamentos que são nossos, não sobre o que o europeu tá pondo e colocando em cima de nós, né?
Enfim, então acho que é um bom exemplo a ser trazido a trazer aqui hoje, né? E aí pensar que a gente também não conhece, a gente não está conhecendo nem as estruturas que estão sendo dadas, e isso me incomoda um pouco porque a gente não está estudando. E eu acho que a gente precisa estudar um pouco para falar, assim, não estudar para falar. Acho que todo mundo tem o seu conhecimento e todo conhecimento é válido. O que eu quero dizer é dessa militância da internet que faz questão para tudo, e isso me cansa um pouco. Por exemplo, eu não tinha Facebook, agora eu voltei pro Facebook tem 3 meses porque eu queria divulgar o meu blog, e aí eu acho o Facebook super cansativo. Facebook cansativo. Porque as pessoas estão lá escrevendo sobre... Em 3 semanas estão um saco. Nossa, as pessoas, elas... Todo mundo sabe de tudo e isso me incomoda um pouco. Enfim, e aí a gente não conhece nem as vertentes do feminismo, né? A gente não conhece e tá falando, e tá opinando, e tá falando que é feminista, e tá usando teorias brancas para nos representar. E aí eu acho isso perigoso para nós enquanto mulheres negras, muito perigoso, muito mesmo. Porque a gente é usado como massa de manobra, né? As feministas adoram pôr a gente para segurar cartaz, para distribuir panfleto, mas na hora de discutir as nossas pautas, a gente sempre fica para depois, né? Então é isso. Meu corpo, minhas regras. Eu gosto desse exemplo. Meu corpo, minhas regras é um mote do movimento feminista muito utilizado. Não gosto. Eu, particularmente, Agnes, não gosto disso. Porque eu entendo hoje como uma mulher afrocentrada, de linha panafricanista, garveísta, radical. Eu entendo que o nosso, obviamente, e isso aí tá posto para qualquer sociedade africana de origem matrilinear, que ninguém vai tocar o meu corpo sem a minha autorização. E aí eu não tô falando isso, não tô falando nesse sentido. E também é importante a gente pensar que a gente tem que lidar com as mazelas que estão dadas aqui hoje. Obviamente que se alguém te agredir, gente, ninguém tá falando aqui pra você não denunciar. Ou ninguém tá falando para passar a mão na cabeça de pessoas, de homens negros, aí falando nessa relação homem-mulher, que não tá assumindo a sua responsabilidade familiar. Ninguém tá falando isso aqui. Muito pelo contrário, o que eu tô falando é de assumir uma responsabilidade matrilinear, gestora de famílias africanas fortes. É isso que eu tô falando. Da criação de instituições fortes. É sobre isso que eu tô falando. E aí, por que meu corpo, minhas regras não cabe aqui? Porque o meu corpo, Agnes, ele tá disposto para minha comunidade. É o que eu falei. Obviamente, eu quero estar tranquila, quero estar tomando minha cerveja, quero estar relaxada. Porém, o meu corpo tá disposto à minha comunidade. Entendeu? Então, eu tô aqui com você. Tem 2 horas que a gente tá sentado aqui. Tem 25 pessoas assistindo agora, já teve mais. Porém, as pessoas estão aqui, estão discutindo. Então, a gente vai continuar falando. As pessoas me chamam no privado para várias coisas, várias. As mais diversas possíveis. Eu tô à disposição, porque eu coloquei meu corpo para jogo. Eu poderia só estar escrevendo, só estar fazendo a Djamil, não pode falar nomes, senão eu sou processada. Eu poderia estar fazendo algumas acadêmicas que colocam aí, procura no Google, se vira, estuda, mas não é esse o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é outro. Meu propósito de vida é a reconstrução de um povo. E aí, Patrice Lumumba vai falar isso. Ele vai falar, não adianta só escrever, não adianta só gritar. É preciso esforços, e esses esforços serão eivados de dor, sacrifícios, e aí é preciso tenacidade, comprometimento e paciência. O Lumumba vai falar isso. No sentido de que nada vai vir, como eu falei, talvez a gente não veja nada disso, talvez pareça um pouco idealista, utópico, tudo isso que eu tô falando, mas é no sentido de que a gente tá caminhando, a gente tá... E vamos deixar algo melhor para quem tá vindo, né?
Exatamente, exatamente. Os que vieram antes de nós fizeram a trilha. A gente está limpando essa trilha Uhum. agora. Quem vier precisa pôr cascalho, precisa pôr luz. Tem muita coisa para ser feita ainda. E é o que o Garvey falava. Garvey falou: de pé, raça poderosa. Aí eu sempre complemento, assim, nos textos que eu vou escrever. Eu sempre escrevo no final: de pé, raça poderosa. Temos muito trabalho a fazer. Porque, igual eu falei lá no início, é muito, muito mais embaixo. Muito mais embaixo. É muito bonito tudo isso, ó. Eu tô aqui toda maquiada, toda bonitona, falando com você. Tô com a minha internet, tô na minha casa. Graças a Deus tenho esse privilégio, né? Que de uma luta, o privilégio de ter uma casa é uma luta do meu pai e da minha mãe. Minha mãe foi por um Merecimento, já né? Exato. Então, assim, tô aqui a partir de uma luta deles. E aí eu comecei a falar do Gustavo Silva por causa disso, por causa dessa fala. Eu não falei, não terminei de falar, que a gente fez uma live no canal Afrocoara, vai lá assistir. Ele falou sobre raça e genética. O Gustavo é biólogo, tá lá nos Estados Unidos e tal. E aí ele, no final da live, ele pegou e falou assim: eu falei, muito obrigada, Gustavo, tô muito engrandecida de você vir aqui. E aí ele falou: não precisa agradecer. Esse agradecimento é para ancestralidade. E aí ele falou uma coisa: nós somos o sonho mais louco da nossa ancestralidade. É, Nós somos o sonho mais biruta dos nossos ancestrais que foram escravizados. Vocês já pararam para pensar nisso? exatamente, Tipo assim, exatamente. eles nunca iam imaginar eu aqui sentada no meu privilégio, Exatamente. no meu quarto, com a minha internet, com o meu celular, falando com você. Eles nunca iam imaginar isso, que Uhum. isso poderia acontecer. E aí, até falando Realmente. com uma grande militante do movimento negro, que veio antes de mim também, e ela falou assim: quando a gente lutava por cotas lá na época do Abdias e tal, eu achei que eu não ia ver cotas na minha vida. Eu achava que era a longo prazo, ela falou. Eu achava que eu ia morrer, que eles ainda iam estar discutindo isso. Então, assim, várias coisas que eu falo aqui que eu acho que eu não vou ver. Mas sei lá, né? Ah, Vai mas saber. Ela vai me disse que saber, né? Vai viu, saber, né? realmente. Então é isso, vai saber. Polêmicas. Aí eu falei que eu ia deixar essa polêmica pra. Cadê a Brenda? Tá aí. Brenda tá com a cerveja aberta, que ela falou que abriu a cerveja para as polêmicas que eu ia trazer. A construção de famílias africanas que sejam fortes é nossa responsabilidade. Eu venho falando isso desde o início. E aí cabe relacionamentos interraciais na construção de famílias africanas fortes, de ancestralidade? Eu acho que eu não preciso falar sobre. Assim, já temos 1 hora e meia de live. Eu acho que eu não preciso falar, não preciso estar trazendo sobre isso. O que eu estou falando é de reconstrução. Obviamente, eu não mando em quem vai se relacionar com quem. É isso. A discussão fica muito rasa quando ela parte para isso, para esse Aham. assunto. A discussão fica muito rasa. Ah, quem vai se relacionar com quem? Gente, se relaciona com quem vocês quiserem. A questão a gente precisa pensar Ó, a se Brenda, ó, que a Brenda afrocentrar. escreveu. Ah, o que ela escreveu? Cadê? Não vi. Fala, Brenda casada com branco, saindo da live em 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, tá vendo? Mas não é isso. Calma, Brenda, fica aí, pelo amor de Deus. Você que pediu a polêmica, você fica aí, pelo amor de Deus. Não é isso, né, que eu tô colocando. E não é. Fica aí. Cadê? Você travou. Ai, meu Deus. Agora travou mesmo. Voltou? Tô te ouvindo, mas não. Eu tô. Voltamos. Voltou? Tá me ouvindo? Pra mim, voltou. Tô te ouvindo e te Ah, vendo. não. Então, beleza. Beleza, então. Então é isso, assim, né? Pensar que a gente está falando de uma reconstrução, né? De nós enquanto povo preto. E essa reconstrução perpassa
para que a gente pense em estruturas que não nos oprimam, né? Obviamente que eu não tô falando que ninguém deve, nossa, ficar sozinho e não ter não ter uma mulher branca, uma mulher negra, ou um homem branco, ou uma mulher negra. Eu acho que as coisas não se resumem a isso. Elas são mais profundas do que isso e a gente precisa começar a analisar. Começar a analisar até mesmo o porquê eu me relaciono com pessoas brancas, né? Isso aí é uma coisa sua ou é uma construção que foi dada porque a sociedade... Porque tem muita gente que quer performar a pessoa branca. Quer performar o que a sociedade... Quer se afastar do que é negro. O Derson também... Recomendo que vocês assistam essa live que eu fiz com o Derson. Ele fala em determinado momento. Exu é o orixá que foi sincretizado com o demônio. Por que Exu foi sincretizado com o demônio? Porque o Exu é o orixá. E aí a gente pensando juntos, né? Isso aí ele que falou, e aí eu falei, gente, abriu uma porta aqui na minha mente. Por que o Exu foi sincretizado com o demônio? Porque Exu é o orixá mais próximo do que é a negritude. Exu é o orixá que não tem como embranquecer. Eles embranqueceram Oxum, eles embranqueceram Iemanjá. Você vai lá na praia, tem a estátua enorme de Iemanjá branca. Mas Exu não tem como embranquecer. Exu é o dono das encruzilhadas, é o dono do caminho, é o primeiro para quem a gente serve comida. Exu a gente não embranquece. Quanto mais próximo de Exu você tiver, mais longe do Ocidente você tá. Mais demonizado o Ocidente vai te colocar. Então é pensar nessas estruturas, tá vendo? Como a gente tá, né, interligado. Eu gostei muito de pensar sobre isso. E aí eu tô dando elementos aqui, né? Mulherismo versus feminismo. Queremos nossos homens negros vivos, livres de ameaça do Ocidente, como encarceramento, drogas. E eu não sei se o feminismo tá pautando isso, né? O feminismo não tá pautando isso. O feminismo tá pautando essa emancipação das mulheres e tudo mais. Vou com uma questão polêmica. O aborto contribui para o nosso genocídio. Contribui para o nosso genocídio. E eu tenho medo dessas políticas públicas que se instaurarem quando o aborto for permitido. Eu não acho, Agnes, e nós, enquanto ferramentas políticas, a gente não tem que dominar o corpo de ninguém. Concordo. Penso sobre isso. Porém, eles já dominam os nossos corpos. Tem mulher sendo esterilizada dentro do sistema público de saúde, sem saber. Isso acontece. Sem dúvida. Tem útero sendo retirado sem permissão. Isso está acontecendo dentro da violência obstétrica com mulheres negras. Eles estão esterilizando a cada um de nós. Esterilizando nossos homens negros também. E o que a gente quer? A garantia de que os nossos filhos permaneçam vivos. Porque não tá. Eu já cheguei a pensar, não quero ter filhos. Porque o Ocidente vai matar, e eu vejo muita mulher negra falando isso. É a Ágata, é Miguel, a Brenda até tinha falado sobre ele. É isso que o Ocidente está fazendo com os nossos filhos. Olha o quanto ser mulher negra, ser mulher africana, nesse Ocidente, é violento e cruel com a gente. Faz a gente pensar em não querer ter filhos. Quantas ramificações foram cortadas com a morte dessas crianças, né? A nossa continuidade sendo interrompida. Isso é muito grave, isso é muito sério. São espíritos que a gente está deixando embora. É muito sério. Então a gente pensar sobre isso. Não acho que o aborto tenha que... E até porque também a gente sabe que nessa sociedade, da forma que ela está posta, ela contribui para que quem morre de aborto são as mulheres negras. Isso é um fato. Está dado, está nas esticas, porque rico faz aborto. Rico faz aborto. Vai lá nas clínicas chiquérrimas, tem clínicas chiquérrimas com atendimento VIP, que serve cafezinho. E rico tá fazendo aborto. Quem não tá fazendo aborto é pobre. Pobre, mulher preta que tá sofrendo, que não tá fazendo aborto. Só que a gente precisa pensar nessa manutenção. E se eu quiser ter o meu filho?
E aí eu não tô cobrando do Estado, não, porque a Chata Shakur, que é outra autora que eu vou trazer no final aqui, ela vem pensar com a gente que o Estado que nos mata, a gente não consegue emancipação pedindo para que o opressor apele para o senso moral dele, porque o opressor não tem senso moral. Então, não estou pedindo para o Estado, mas estou pedindo uma reconstrução do nosso povo para que a gente tenha estrutura política e poder social para que a gente possa manter as nossas crianças vivas, porque a gente não está tendo isso hoje. E enquanto a gente não falar, enquanto a gente não pensar sobre isso, a gente não vai ter. E aí, por fim, por que que eu não sou... Agnes, por que que você não é feminista? Porque eu quero que o Ocidente caia. Eu quero que a Babilônia caia. E a Babilônia vai cair com tudo que ela tem dentro. E o que ela tem dentro? O feminismo também é parte da Babilônia. As mulheres estão buscando a inserção delas nesse sistema que oprime a todos nós, homens e mulheres pretas. As mulheres brancas estão buscando a inserção nesse sistema. Elas não estão buscando a queda desse sistema. Elas estão buscando ser gerentes da grande empresa, da mesma forma que homens sempre foram. Elas estão buscando a emancipação, o direito a trabalhar, o direito a não estar, a não ser dona de casa. E aí, se elas não são dona de casa, quem que vai ser? Uhum. É a mulher preta que sempre trabalha, que vai estar lá em situação análoga à escravidão. Porque não adianta falar que tem direito trabalhista para empregada doméstica, porque para mim não existe isso. Pode pagar quanto for. Ainda não vai ser o justo para uma pessoa que limpa a sua privada. Com certeza. Ainda é análogo à escravidão. E nunca vai ser o justo. Porque, tipo assim, ninguém vai pagar 5 mil reais para uma empregada, que para mim seria o razoável. Vamos dizer assim. Ninguém vai pagar isso para uma empregada por mês. Ninguém vai pagar. Então é escravidão. Menos do que isso é escravidão. Exatamente. A Brenda até falou que é o nome de todos os intelectuais. Depois manda para ela, você me mandou. Pela primeira vez eu separei todas as referências de tudo. Pela primeira vez nas minhas falas. Eu fiz isso, mandei antes pro Gustavo. E aí pensar, né, em filosofias africanas. Pensar que o Cheikh Anta Diop fala uma frase que foi pensar que o Egito está para nós africanos, está para a África, assim como a Grécia está para o Ocidente, tá? Então, assim, da mesma forma que se pensa nas filosofias gregas, né, e tudo que vem de lá e tal, Platão, Sócrates e não sei o que, tudo que rege e organiza socialmente o pensamento e as estruturas, nós precisamos buscar no Egito. Egito. Não é Egito. Egito é um nome dado pela Europa. É Kemet. Kemet significa terra preta. Em Kemet nós tivemos faraós, nós tivemos um culto à vida, nós tivemos ordenação, conhecimento, filosofia política, social, humana. Kemet tem tudo. É só ir procurar. E aí a gente procura onde? Cheikh Anta Diop. A gente procura... Existe um livro até, inclusive, feito pela ONU, que é a história africana, toda. Depois eu posso... Tem PDF na internet. É possível achar. E a gente conhecer a nossa história. Conhecer o Egito, conhecer Kemet. E como se davam as organizações... sociais lá. E aí pensar que o Egito traz uma visão muito importante. Uma visão ontológica muito importante. O equilíbrio, né? As pirâmides. A triangularidade. Que é o que eu falei lá no início da minha fala. Eu tô tentando traçar uma espinha, né? Uma linha dorsal aqui pra gente não fugir. A gente fugiu, obviamente, mas para que eu possa ser compreendida. Corpo, mente e espírito. Lembra? Eu falei lá no início. Corpo, mente e espírito. No sentido de que a gente só permanece em pé quando a gente está alinhado triangularmente. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. E é isso que Kemet vem trazer pra gente. Então a gente tem yoga kemética. Eu vou recomendar meus primos. Reiki Yoga. Também posso passar o arroba deles, que eu faço aula de yoga com eles também. Yoga kemética, yoga africano, em que a gente discute várias coisas
discute e faz a prática do yoga como uma reconstrução. Então, estou trabalhando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito junto com eles. As nossas relações, e aí vem outra polêmica, viu? Olha, só um minuto para o que a Epifânia disse aqui, ó. Semana passada eu ouvi de uma médica que ela não dá descarga na casa dela porque isso é serviço de empregado. É brincadeira, Nossa. né? Semana passada, ela ainda ressaltou, né? Que é isso, em pleno ano 2020, a gente ainda tá ouvindo coisas absurdas desse tipo. Então é isso, né? Tá vendo? Por que buscar essas estruturas que possam nos garantir que nossas mães, né? Que, enfim, que nossas mulheres não trabalhem mais nesse serviço nesses cargos aí de subserviência. E aí falando aqui, né, desse alinhamento nosso, que é necessário buscar. Nossas relações, elas devem se pautar no campo espiritual. E aí a Sobon Fussomé, ela vem trazer tem um livro dela que chama Espírito da Intimidade. Eu não coloquei esse na referência, mas eu vou colocar. O Espírito da Intimidade, que ela fala que quando a gente se relaciona, e ela vem trazer a sociedade dela, a sociedade da Gara, que fica na região de Burkina Faso. E aí ela vem falar que as relações, elas se dão no campo do espiritual. Então, quando a gente se relaciona de forma íntima com alguém, nasce um espírito. E aí é obrigação nossa prezar para que esse espírito exista. Então, eu vou construir um altar para essa relação. Eu vou alimentar essa relação. E aí essa relação vai se dar no campo do espiritual. Eu vou rezar, eu vou fazer rituais para que essa relação perdure e permaneça plena, saudável. E que toda a minha comunidade é responsável por essa relação. E aí pensar que essa sociedade nos ensina que a gente só é pleno quando a gente trabalha o equilíbrio. Então, por exemplo, existe um determinado ritual em que toda a comunidade participa, em que as mulheres celebram e vivenciam a experiência de ser homem e os homens vivenciam a experiência de ser mulher, porque é uma sociedade que ainda existe nos dias atuais que acredita no equilíbrio humano. E aí o mulherismo vem pensar isso, que a gente só é completo quando a gente se entender enquanto ser equilibrado. Eu tenho a minha parte masculina e eu tenho a minha parte feminina. E isso tem que ser valorizado. Eu tenho que valorizar isso. E a sociedade da Gara pensa que as pessoas que se relacionam com os dois sexos são os guardiões dos portais, são os responsáveis por um ordenamento espiritual da sociedade. E aí pensar que o machismo, a homofobia, estão tudo dentro dessas estruturas de poder dominante postas pelo Ocidente e que elas vão continuar existindo enquanto o Ocidente existir, no intuito de um ordenamento social que nos controle e que nos faça, nós, povos africanos, povos beladinados em diáspora, permanecermos dentro de uma estrutura que faça com que a gente esteja nesses postos de subalternidade. Então a gente precisa romper com isso, e romper com isso é conhecer, ter o conhecimento mesmo de quem somos, do que a gente pode, o que a gente pode fazer enquanto sociedade. Tem que quebrar. Isso mostra que a corrente não foi quebrada ainda, né? Com certeza. A comunidade é responsável por manter o nosso sol aceso. Aí tem um autor que é africano, de cultura banto, que é o Fukial, e quem estuda ele aqui no Brasil é a Zangério Tingana Santana, que tem uma tese sobre ele. E aí ele vai falar sobre o sol. Cada criança, que aí nas comunidades banto, elas falam que as crianças nascem com o sol. E aí é responsabilidade de toda a comunidade manter esse sol aceso durante toda a vida. Então, espero que a nossa live hoje aqui tenha acendido o sol de todas as pessoas que permaneceram com a gente até agora. Nesse sentido de que a nossa fala ela tem que produzir e irradiar luz para o outro, para que o outro ilumine, seja sol de outras pessoas, ilumine outras pessoas, faça com que o sol de outras pessoas acenda. Então, para finalizar, pensar que a gente está saindo da maafa, que é a desgraça coletiva, que é um termo pensado pela Marimba Ani, que é uma outra autora. Então a gente sai da maafa e vai para Maat,
que possui 42 leis, que geralmente é representada por uma mulher em posição de mate, né? Com um dos joelhos ao chão e os braços abertos e com as asas. Cada asa representa uma lei. Cada asa representa um ordenamento social, porque os povos do Kemet, do antigo Kemet, pensavam e viviam em Maat, que é a plenitude da vida. E a plenitude é o quê? Caminhar com retidão, ter essas 42 leis que ornamentam a gente enquanto sociedade. Isso aí é filosofia africana. Estou falando que a gente tem que seguir, mas a gente segue a filosofia branca. O nosso sistema executivo é constituído a partir de uma filosofia branca. Por que a gente não está constituindo a nossa sociedade a partir de filosofias africanas? A gente tem filosofia, a gente tem conhecimento para isso. É isso tudo que eu tinha para falar. Tem mais tempo? Porque eu queria ler um trechinho de um negócio aqui para vocês. Meu computador desligou aqui. Alguém sabe as horas aí? Só para eu saber quanto tempo que nós temos. Não tem? Clica no ao vivo aí para você ver quanto tempo que tem ainda. Temos mais 10 minutos. 10 minutos? Então eu vou ler um negocinho aqui. Eu gosto muito desse texto, tá no livro Procure por Mim na Tempestade, que é um livro feito por um coletivo. Eu tenho muito ciúme, inclusive, porque a tiragem desses livros é pouca, né? Do ciclo de formação Marcus Garvey, são textos que o pessoal estudou. Procure por mim. Procure por mim na tempestade. Procure por mim na tempestade. E aí, dentro desse texto, tem uma carta, um discurso proferido pela Amy Garvey, que era a esposa do Marcus Garvey. E a Amy veio trazer um discurso chamado Mulheres como Líderes. A Amy foi uma mulher que teve à frente, junto com o Garvey, na construção de tudo que o Garvey construiu, Black Star Line, jornais, publicou, auxiliou na construção de alguns discursos dele. Então eu vejo a Amy como uma mulher muito à frente do seu tempo, né? E aí ela vem trazendo alguns elementos. E aí ela fala assim, por exemplo: ainda assim, quem é mais merecedora de admiração do que a mulher negra? Ela que suportou os rigores da escravidão, as privações consequentes de uma raça reduzida à miséria e as indignidades acumuladas a um povo enfraquecido e indefeso. No entanto, ela sofreu tudo com fortaleza e está sempre pronta para ajudar no prosseguimento da marcha para a liberdade e para o poder. Isso a Amy estava falando em 1925, hein? Aí ela finaliza esse texto, não vou ler ele inteiro, mas eu tenho ele em PDF, também posso mandar. Por favor. Não vou ler ele inteiro, mas aqui. Ela termina assim o texto. A África deve ser para africanos, e os negros em todos os lugares devem ser independentes, sendo Deus nosso guia. Aí ela vem e traz o recado para os homens negros que estejam aí na live. Escuta bem o que eu vou falar aqui agora, hein? Que Amy Garvey vai falar. Senhor homem negro, preste atenção no seu passo. As rainhas da Etiópia voltarão a celebrar e as suas amazonas protegerão suas costas e seu povo. Fortaleçam seus joelhos e movam-se para a frente, ou vamos deslocá-lo e seguir para a vitória e para a glória. Então é isso. Amy Garvey estava falando isso em 1925, entendeu? Essa porrada. Então é isso. Dobrem os seus, fortaleçam os seus joelhos, porque a gente está vindo e a gente está vindo com um caminhão. Então é isso. Não adianta a gente só reclamar que não tem homem negro, né? O homem negro precisa assumir essa responsabilidade da nossa reconstrução, porque as mulheres a gente já tomou a frente mesmo. Com certeza. E a gente precisa dos homens. A gente precisa dos homens. Ninguém aqui está dizendo que não precisa. A gente precisa dos homens, tá? A gente precisa andar em comunidade, andar em conjunto. E aí vou trazer a Assata Shakur, que eu não sei se tem mais nesse livro aqui, ó. Escritos. Estão vendo? Uhum. Assata Shakur. Ela era tia do Tupac Shakur, inclusive. Muita gente acha que é mãe, mas ela era tia. E ela hoje... E aí é uma das coisas que a gente precisa pensar. A Chata também é uma das irmãs que pensam mulherismo. Ela tá viva, refugiada em Cuba, porque ela é perseguida pelo governo dos Estados Unidos até os dias atuais. E aí é uma coisa que a gente precisa pensar. Por que a Angela Davis não é perseguida? Por que a Chata Shakur é? Como fugitiva. Sendo que as pessoas que participaram da luta pelos direitos civis
foram anistiadas no período. Grande parte delas. Sabe? Então a gente precisa começar a pensar nessas entrelinhas. Parece teoria da conspiração? Parece um pouco, mas, gente, o buraco tá rolando, muito mais embaixo, a coisa é muito mais entranhada. A base é pesada. E aí, a Chata vem, nesse livro, ela vem trazendo todo o período que ela ficou encarcerada e tudo mais, e até uma entrevista que ela fez já depois de ser refugiada. E aí, ela vem trazendo uma fala aqui que eu acho interessante a gente colocar. Ela coloca aqui, ó. Nós temos sido a espinha dorsal de nossas comunidades, que é o que eu venho falando desde o início. E nós temos que ser a espinha dorsal de nossa nação. Temos que construir unidades familiares fortes baseadas em amor e luta. Nós não temos tempo para brincar. Uma mulher revolucionária não pode ter nenhum homem reacionário. E aí ela vem falando. Se ele não é da libertação, se ele não é da luta, se ele não é da construção de uma nação preta forte, então ele não é de nada. Nós sabemos como lutar e ser astutas para sobreviver. Nós sabemos o que significa, irmãs, lutar com unhas e dentes. Nós sabemos o que significa lutar com amor. Nós sabemos o que é unidade. Nós sabemos o que é irmandade. Nós temos sido sempre gentis umas com as outras, comprado sopa quente, biscoitos umas para as outras. Nós temos nos ajudado nos momentos difíceis. Irmãs, nós temos que celebrar a mulheridade africana. Então é isso. Sensacional. Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Oh, Agnes, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que você trouxe aqui hoje, porque é de ficar babando, é de sentar, pegar pipoca e te escutar por mais 6 horas seguidas, entendeu? Foi sensacional. Ai, ai. A forma que você abordou, o tema que você abordou, o seu conhecimento é uma coisa que tem que ficar. Graças a Deus tem essas lives, né? Que a gente consegue gravar, consegue... Então, uma oportunidade. Eu fui em Divinópolis, fiz um encontro no salão da Grazi Rufo. Divinópolis, já passei... isso, assim. Tinha bastante mulheres, né? Graças aos orixás, mas ainda é pouco, né? Passei pouco tempo aí, queria poder ter passado mais, conhecido várias pessoas. Eu não conheço o Gustavo pessoalmente, a gente só se conhece pela internet, né? Está convidado a voltar, assim. por favor. Não, em breve eu tô aí, em breve. Deixa essa quarentena passar, ser seguro para todo mundo. E eu quero sim voltar para Divinópolis e ver todo mundo. Não, tenho que te agradecer muito. Das perguntas que eu tinha aqui, que me mandaram, você respondeu todas. Respondeu todas as perguntas. Então, assim, Beleza. O que você passou para a gente é de agradecer mesmo, glorificar de pé mesmo os orixás. Eu ouvi o amém, irmão! É isso, a gente tem que bater na porta de todo mundo e falar sobre nós, falar a nossa história para que a gente tenha força, né? E mantenha esse legado, essa sabedoria aí entre os nossos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que participaram também aqui, que mandaram mensagem, que ficou escrevendo, que ficou observando, que aprendeu, que queira contestar também. A gente está aberto a sempre conversar, sempre. Só pegando um ponto aqui antes de finalizar, que você falou da questão do homem, né? Fortalecer seus joelhos. Os homens que estiverem na live aqui, eu criei um grupo, né? Eu criei, mas eu falo que nós criamos um grupo de homens para homens, para a gente se entender quanto homem, para a gente identificar nossas falhas e para a gente tentar ser melhor para essas mulheres e para a sociedade, para as mulheres que estão vindo, para os homens que estão vindo, para a gente ser melhor, né? Então, sem dúvida, interesse em entrar nesse grupo, me chama aí no direct. Nós já começamos as discussões, estão ótimas. Nós já começamos a reconhecer nossas falhas, nossas fraquezas, a nossa tentativa de ser o cara que não demonstra fraqueza. Então, está sendo bem interessante. Temos psicólogo no grupo. Então, vamos nos fortalecer, porque as mulheres
Eu falo na pancada, não é pancada